Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. Graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. Louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. E louvado seja o Senhor Jesus por mais uma oportunidade que nós temos de estudo, reflexão e oração, profetizando sem cessar que toda a nossa casa vai servir ao Senhor, que toda a nossa família será transformada na família do Salmo 128, ou seja, em pessoas que obedecem e temem ao nome do Senhor. Amém? E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que além de ter o objetivo de orar por você e pela sua família, nós ainda temos o objetivo de despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Isso está lá em Tiago 5,16. Por isso que eu te convido, minha irmã e meu irmão, para estar todos os dias aqui em concordância comigo nessa grande corrente de oração. Em nome do Senhor Jesus. Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será do versículo 10 ao 16 do capítulo 25 do livro do Êxodo, então nos ajude se inscrevendo nesse canal, dando seu like, ativando o sininho e faça o mais importante, que é deixar o seu nome e o seu pedido aí nos comentários, seu pedido de oração para que nós possamos ver e colocar no nosso caderno de oração. Então, veja que esses versículos do 10 ao 16, do capítulo 25, vão falar justamente da construção da Arca da Aliança. Mas hoje nós vamos estudar somente sobre a Arca da Aliança, tá? Amanhã que nós vamos falar sobre a tampa da arca, porque tinha a arca e tinha a tampa. E todos os dois tinham que ser construídos da forma como Deus mostrou para Moisés ali no monte. Então veja que Deus disse para Moisés que lhe daria o modelo do tabernáculo e de todos os móveis que seriam colocados dentro do tabernáculo. Então a arca seria da medida feita de madeira de acácia e tinha o tamanho de 1,10 metros de comprimento. E 66 centímetros de altura e 66 de largura. E ela era revestida de ouro puro, por dentro e por fora. E em volta tinha uma borda de ouro. E ela também tinha 4 argolas e 4 pés. E eram 2 argolas de cada lado. E tinha cabos de madeira de acácia, que eram revestidos de ouro, que ficavam de uma forma permanente nas argolas, pois a arca tinha que ser carregada. E as duas tábuas de pedra ficavam dentro dela. Não era só as 2 tábuas de pedra, tá? Que Moisés recebeu. Ficavam mais coisas que eu vou falar aqui com vocês. Mas o importante é que a arca tinha que ser carregada. Você vê lá em 2 Samuel, quando Davi foi transportar a arca, ele colocou a arca no carro de boi. A arca tombou. Um dos homens que estavam ali foram colocar a mão na arca e o Senhor o matou. Porque a arca era para ser, eu já falei isso aqui nesse canal quando eu estava explicando sobre o rei Davi, a arca era para ser carregada e não transportada no carro de boi. Se o Senhor falar levanta, levanta, se o Senhor falar deita, deita, se o Senhor falar anda, anda, se falar esquerda, é esquerda, não é direita. Você pode até olhar para a esquerda e ver que a esquerda te faz medo, mas se o Senhor mandou aí, vai. Se o Senhor falar, você vai seguir para o leste, tá te fazendo medo, mas se o Senhor falou, é sobre essa pedra que você tem que ir. É sobre a palavra do Senhor, minha irmã e meu irmão. Não questione o Senhor. Pare com essa de ficar contendendo com o Senhor. Está bem? Então, continuando, veja que a Arca da Aliança, ela também é chamada de Arca de Deus, ou Arca do Testemunho, ou Arca da Força, ou Aron HaKodesh, que significa Arca Sagrada, tá? E dentro dela tinha as tábuas da lei, que é o rolo da Torá, né? E a arca também tinha um rolo da Torá, que eles falam que talvez seria o Deuteronômio todo, que Moisés colocou ali depois. E a arca existiu até o templo do rei Josias, que escondeu a arca depois num dos departamentos do templo. O rei Josias, ele viveu no ano 609 a.C. E desde que a arca desapareceu,
também desapareceu tudo que continha dentro dela, que era o maná que estava dentro dela, que era o frasco de azeite, tá? O azeite da unção, era a vara de Arão, e uma caixa. Dizem que tinha também uma caixa que os filisteus, quando eles devolveram a arca, eles colocaram ali presentes ali dentro. Tá? Depois eu posso falar isso com mais detalhes. Diz que isso também estava dentro da arca. Mas qual é a reflexão para nós hoje? A reflexão para nós hoje, veja que o rei Josias, ele foi um rei que fez uma reforma religiosa em Israel. Dizem que até as crianças tinham que estudar a Torá. E ele reinou por 31 anos, que foi entre 640 e 609 a.C. Embora o rei Josias tivesse um pai e um avô que fossem idólatras e perversos, porque o rei Manassés, tá, que era avô dele, ele seguiu os passos, mas ele seguiu os passos do seu bisavô, o rei Ezequias. O rei Manassés chegou a sacrificar um dos filhos dele para o rei de Canaã, para Baal. Entendeu? Então, ele começou a governar com 8 aninhos de idade. Ah, mas como se governa, irmã, com 8 aninhos de idade? Ele era instruído pelos profetas e pelos sacerdotes. Entendeu? E aos 20 anos, então, ele começou todas as reformas em Jerusalém e em Judá. Porque nessa época Israel estava dividido. Então, o rei Josias, a descendência de Davi, ficou reinando em Judá. Quando eu chegar lá, que a gente for estudar Reis, se o Senhor me der graça, aí eu vou explicar isso com mais detalhes. Entendeu? E numa dessas reformas, o sumo sacerdote encontrou o livro da lei do templo, tá? Que segundo alguns era o livro de Deuteronômio. É o que eu falei aqui com você do rolo da Torá. E ao ler o livro, ele percebeu que quando o povo tinha pecado contra Deus, entendeu? Quando o povo pecava, que viria castigo. Ele falou assim, gente, nós pecamos demais contra o Senhor. Foram muitas coisas que nós transgredimos aqui. Embora o profeta Jeremias era contemporâneo do rei Josias, ele não foi atrás do profeta Jeremias para saber sobre as profecias. Ele foi atrás da profetisa Ulda, tá, gente? Essa história está lá em 2 Reis 22. Ele foi atrás da profetisa Ulda, e a profetisa Ulda mandou um recado para ele e falou com ele, olha, realmente vai vir a destruição sobre Judá, sobre o povo, porque eles pecaram muito contra Deus e se afastaram do Senhor. Só acontece que ela disse também que como ele era um rei justo, um rei bom, um rei obediente ao Senhor, que aquilo tudo que estava acontecendo não viria no tempo dele, viria no tempo dos descendentes dele. Entendeu? E realmente quando o rei Josias morreu, foi que começou o processo de destruição de Jerusalém. Porque logo depois, anos depois, o povo se tornou escravos de Nabucodonosor. Alguns falam que foi Nabucodonosor que levou a arca, que achou a arca lá escondida e levou. E aí nunca mais ninguém encontrou a arca da aliança. Mas veja que o rei Josias escondeu a arca no templo ali no templo. E no templo de Jesus, a arca então não existia mais. Existia o templo de Israel, muito bonito, embelezado ali, mas não existia o templo ali em Jerusalém, mas não existia mais a arca. Então a arca, ela representava a presença de Deus no meio do povo. Você vê que ela ficava no Santo do Santo, era só os sacerdotes que tinham acesso à arca. Dizem que a arca, nem o povo podia ter acesso à arca. Eles sabiam que o Senhor estava ali, mas eles não tinham acesso. Quando a arca era transportada, diz que jogavam vários panos sobre ela para que o povo não visse a arca. A gente via em novela a arca exposta ali. Não, dizem que isso não acontecia. Era algo tão sagrado que o povo não podia ver. Não podia ver a arca. Eles derrubavam aquelas cortinas todas em cima dela ali, carregavam ela com aquelas cortinas. Entendeu? No tempo ali de Moisés era assim. Já no tempo de Davi, a gente não sabe se ele estava carregando ela ali exposta, se não estava, se estava enrolada, a gente não sabe.
Mas os filisteus levaram ela, quando eles roubaram ela da casa de Eli, levaram e colocaram ela ali no templo junto com Dagon. E no outro dia eles encontraram aquela estatueta deles ali quebrada. Entendeu? Então, você acha que Jesus, como sendo o Senhor, o Filho de Deus, o nosso Deus, né? Você acha que Jesus não sabia onde estava a arca? Com a onisciência de Jesus, com a presciência do nosso Deus, ele não sabia? Com toda a unção do Espírito Santo, ele não sabia onde estaria a arca? Claro que Jesus sabia. Mas Jesus sequer a mencionou. Porque Jesus é a presença efetiva de Deus conosco. E tudo que estava ali dentro da arca representava a aliança de Deus com os homens. Mas Jesus é a nova aliança de Deus com os homens. Então hoje nós não precisamos mais de nenhum simbolismo, pois Jesus veio e permanece conosco por meio do seu Espírito. Ele é a nova aliança de Deus com os homens. Então nós não precisamos mais de maná, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu, né? Que nos alimenta todos os dias com a tua palavra, com a palavra dele, né? Não precisamos mais de simbolismo do azeite, da unção, porque o Senhor nos ungiu com o Espírito Santo dele, um Espírito que é santo, um Espírito de poder, né? Não precisamos mais da vara de Arão para provar que a tribo de Levi tinha autoridade, porque o Senhor já nos deu autoridade. Para todo aquele que aceita Jesus, ele tem autoridade no nome do Senhor Jesus. Então, todas as coisas que nós queremos acessar de Deus, nós precisamos acessar de Deus é por meio de Jesus. É só por meio dele, não tem outro nome do qual nós podemos acessar. Não tem nenhum simbolismo que nós possamos fazer que vai nos fazer acessar as coisas de Deus. Irmã, mas eu estou lendo a Bíblia 7 vezes no dia. Eu senti tocado que eu estou orando 7 vezes no dia. Tá. Isso foi para você, mas não significa que com isso você vai acessar mais as coisas de Deus. Porque se acessa por meio de Jesus. Irmã, eu estou fazendo campanha tal, campanha aquilo. Tá. Você pode até fazer esse tipo de sacrifício, porque isso para mim é sacrifício. É sacrifício. Irmãs, eu vou falar com você, eu vou usar a palavra detesto. Essas correntes, trezenas, cinquentenas, tá? E não é só os nossos irmãos católicos que têm essas coisas, não. Na igreja também tem. E eu detesto tudo isso. Posso fazer? Já fiz, sim. Fui abençoada? Fui. E é como um sacrifício. Eu falo assim, é como um sacrifício. Porque eu não acredito que é isso que acessa as coisas do Senhor. Que acessa as coisas do Senhor é por meio de Jesus, com a fé que nós temos em Jesus. Com a fé que nós temos que Ele é poderoso para fazer. Irmã, mas eu conheço uma irmã que ela jejuou assim 21 dias. 21 dias e a graça veio, tá? Se o Espírito Santo tocou para ela, amém. Foi um sacrifício que o Senhor queria da parte dela. Acredito sim. Acredito, o Senhor já me pediu. Irmãs, eu não vou nem falar aqui os votos que o Senhor me pediu para esse ano. Tá? E teve um que o Senhor me falou para quê? E teve um outro que o Senhor não me falou. Simplesmente o Senhor me pediu e eu estou no voto. É um jejum permanente. Acredito sim. Mas eu não posso, eu é que não posso falar, vou fazer isso porque o Senhor vai me dar aquilo. Não, fazer essa barganha com Deus não tem como. Eu acesso todas as coisas do Senhor por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo nós nos tornamos co-herdeiro com Ele de todas as promessas de Deus. Entendeu, minha irmã? O Senhor nos chamou para a liberdade, mas não uma liberdade para pecar. Então eu posso fazer o que eu quiser. Não, é uma liberdade de servir ao Senhor com tranquilidade e não debaixo de jugo, não debaixo da lei e não com mentiras, não com mentiras. Porque tem muitos outros aí que estão em outras religiões servindo, achando que estão servindo ao Senhor, mas estão debaixo de jugo, debaixo de mentiras. Irmã, eu conheço a irmãzinha tal, que ela tem fé com o santo tal e ela consegue tudo que ela quiser. Irmã, será que é Deus mesmo que está dando? Você tem certeza? Você recebeu revelação do Espírito Santo que é Deus que está dando?
Porque o Espírito Santo de Deus não é, o Senhor não é. Sabe por quê? Infelizmente as pessoas estão caminhando num nível que quando elas estão com fome, elas querem a comida. Elas não importa quem é que fez, quem é que está pagando. Elas querem a comida. E a gente que é povo de Deus, a gente não pode ser assim. Se não for do Senhor, eu não quero. Hoje uma das minhas orações pela manhã foi: Senhor, se não for do Senhor, eu não quero. Se não vem do Senhor, eu não quero. Ainda que seja um bom manjar, eu não quero, Pai. Ainda que faça os meus olhos brilhar, eu não quero. Eu só quero aquilo que for do Senhor para mim, meu Pai. Se não for do Senhor, eu não quero. Porque pessoas vão pagar caro por aquilo que elas estão recebendo das forças ocultas. Elas vão pagar caro. E vai pagar preço de vida. Vão perder a salvação, vão perder a vida eterna. Jesus nos resgatou com preço caro, preço de sangue. E essas pessoas estão perdendo a vida por causa das coisas que elas querem tanto nesse mundo, acessar nesse mundo. Então Jesus, tudo que nós queremos acessar de Deus é só por meio dele, minha irmã. É só por meio dele. Seja cada vez mais apaixonado por Jesus. Seja cada vez mais temente a Jesus. Diga: Jesus, eu quero parecer contigo. Jesus, eu não quero te entristecer. Eu não quero te desagradar. Jesus, eu quero o Senhor. Eu quero passar uma eternidade contigo. Jesus, eu quero que o Senhor tenha alegria em mim. Minha irmã e meu irmão, quando Jesus esteve ali diante dos discípulos, que Jesus teve que anunciar para ele que Jesus iria ser traído por um deles. Você acha que Jesus falou isso com alegria? Você acha que Jesus estava alegre? Jesus chamava eles de amigos. Jesus estava falando aquilo com muita tristeza. Com muita tristeza. Então Jesus tem tristeza quando ele olha para nós e vê que o nosso coração é coração de Judas. Quando o nosso coração é coração de Pedro, que às vezes não sabe nem o que está dizendo, que tem muita boa vontade de servir, mas às vezes não sabe nem como, o Senhor nos ajuda. O Senhor nos ajuda. Mas coração de Judas, não. Pessoas que estão com o Senhor só por interesse. Só por interesse. Só às vezes para fugir do trabalho, porque enquanto Judas estava ali andando com Jesus, ele não tinha que trabalhar pelo pão dele, ele era sustentado por Jesus. E ele era tão seguro naquilo ali que ele carregava a bolsa. Ou seja, se acontecer qualquer coisa, eu dou no pé com tudo que está aqui. Porque o ministério de Jesus era sustentado por viúvas, era sustentado pelas mulheres que tinham posses. E vamos pedir ao Senhor orar para que nós nos tornemos mulheres de posse, para que nós possamos sustentar os nossos pastores, os nossos mestres, os nossos líderes, os missionários que estão no campo. Porque esses homens de Deus se tornem homens valorosos, estão lá, mulheres que estão no campo com os filhos delas pequenos, não é? Então que nós tenhamos um coração de adorador, um coração que verdadeiramente ama o nosso Senhor. Porque tudo que nós queremos de Deus é só por meio de Jesus que nós acessamos. Não tem outro. Amém? Ontem nós falamos sobre a autoridade. Falamos que a autoridade de Jesus está sobre nós. O poder dele está sobre nós. E hoje a palavra é essa. Tudo que nós queremos de Deus só acessamos por meio de Jesus. Amém? Então vamos orar. Hoje é jejum de quebra de fortaleza e vamos quebrar esses demônios que tentaram nos impedir de acessar tudo que o Senhor tem para nós. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo, Pai querido, eu te louvo, Senhor, segurando, meu Pai querido, segurando esse caderno do relógio mundial de oração, Pai. Eu te louvo por todas as pessoas que estão me seguindo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, Pai, que recebe essa oração pelo WhatsApp e acessa ali. Eu te louvo, Pai querido. Eu te louvo, Pai querido, pelas irmãs, Pai querido, do ministério, as irmãs mais assíduas, Senhor, que tem comentado ali. Ô Pai, muito obrigada, Senhor. Eu te louvo por cada uma dessas vidas, Pai. Eu já te pedi que nos abençoasse
abençoasse os homens que estão com o nome aqui nesse caderno, que abençoasse as mulheres, abençoasse as crianças que estão representadas, os jovens, os adolescentes. Que o Senhor nos transforme em famílias do Salmo 128, em pessoas que te obedecem, que te temem, Pai querido. Senhor, todas as coisas que nós queremos, Pai. Eu sei, Pai querido, que nós só acessamos por meio de Ti, Jesus, por meio do Senhor Jesus. Então, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Tenha misericórdia das nossas famílias. Tenha misericórdia das nossas dificuldades, das nossas necessidades, das nossas dificuldades emocionais, Pai. Das nossas fragilidades espirituais. Tenha misericórdia das nossas dificuldades de relacionamento, Pai. Tenha de misericórdia da nossa falta de inteligência, de sabedoria. Tenha de piedade, Paizinho. Tenha de piedade das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Pai, hoje eu já dizia ao Senhor, Pai querido, eu não aceito rebeldes na nossa casa, na nossa família, porque o Senhor tem poder para transformar. O Teu Espírito tem poder para transformar. Então tenha misericórdia desses jovens, Pai. Muda a índole deles, tira deles todo impulso mal, toda falta de, todo mau caráter, Pai, que está neles. Toda deficiência de caráter que está neles, tira em nome do Senhor Jesus. Tira deles toda perversidade. O Senhor é aquele que recompensa os bons e pune os maus. Por isso eu te peço todos os dias, Pai, tira de todos nós toda maldade, toda perversidade, toda violência, Pai. Tudo aquilo que não presta, todo espírito de Jezabel, se tiver algum demônio, Pai, influenciando perversamente todas essas pessoas, Pai, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de Jezabel, todo espírito de rebelião, todo espírito de Herodias, todo espírito de Herodes, Pai querido. Todo espírito de Antíocos Epífanes, Pai, que contaminou a casa de Deus. Tira, Pai, destrona em nome do Senhor Jesus. Destrona todos esses pilares, Pai, essas estacas de demônios que estão se levantando contra as nossas vidas, contra as nossas casas. Abate pelo sopro do Teu poder. Coloca os Teus anjos, Pai, miríades de anjos para guerrear por todos nós, Pai. Onde estiver um familiar nosso, coloca miríades de anjos para guerrear por eles, Pai. Eu sei, Pai querido, eu sei como igreja que o diabo, Pai, tem legalidades, mas não conceda a eles essa autoridade, Pai. Tenha misericórdia, nos permita alcançar as bênçãos generosas do Senhor e as bênçãos generosas de todos os homens, Pai. Nos faça encontrar favor, até mesmo naqueles que nos odeiam, até mesmo naqueles que nos perseguem, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que a misericórdia do Senhor esteja conosco, Pai. Nos defenda, Pai querido. Nos defenda com a menina dos Teus olhos, assim como o Senhor tem defendido a nação de Israel. Que todo espírito de amalequita que se levantar contra a nação de Israel, que caia por terra. Que haja paz, prosperidade em Jerusalém, nas terras de Israel, assim como haverá paz, prosperidade nos nossos lares. Que a toda a nação de Israel, todo o povo de Israel se converta, Pai. Assim como clama e profetiza que haverá conversão das nossas famílias, santificação das nossas famílias. Livra a nação de Israel da peste, da guerra, dos fenômenos destrutivos da natureza, Pai. Das pragas, Pai. Da fome, mas nos livra também, Pai, da peste, dos fenômenos destrutivos da natureza, da praga, Pai, da fome, da guerra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, tenha misericórdia de todos nós, Pai querido. Tenha misericórdia, Senhor, dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos mestres, dos missionários que estão no campo, dos missionários que estão no Brasil. Guarde suas famílias. Precisamos da santificação dos nossos líderes, dos nossos pastores, dos nossos mestres, Pai. Dos missionários, Pai, e eles precisam da santificação de seus familiares. Abençoa, Senhor, não deixe faltar recurso financeiro para a obra, Pai. Não deixe faltar recurso financeiro para eles, para os seus familiares. Pai querido, abençoe todos os ministérios de intercessão que existem, a começar do relógio mundial de oração, a dessa nossas mãos para a batalha. Não nos deixe faltar recursos financeiros, Pai. Querido, aqueles que vivem da obra, que possam ser sustentados, Pai, para continuar sendo trabalhadores da Tua seara, meu Deus. Senhor, o Senhor é bom, Pai. E o Senhor vê a necessidade de cada um, Pai. Necessidade de cada um. Então, tende misericórdia. Tende misericórdia desses que estão como estrangeiros lá fora. Minhas irmãs que estão como estrangeiros na Itália. As que estão nos Estados Unidos. Meus irmãos que estão nos Estados Unidos, Pai querido. Tende misericórdia dos que estão na Ásia, na Europa, na França, Pai. Tende misericórdia na Argentina. Tende piedade, Pai.
Guarde todos eles, Pai. Não deixe eles serem maltratados. Pelo contrário, permita, Senhor, que eles encontrem apoio, Pai, nessas terras distantes, Pai. Permita em nome do Senhor Jesus. Permita que eles criem bem os seus filhos, que seus filhos tenham boas escolas, Pai, boas faculdades, que eles consigam ter empresas que contratem não somente, Senhor, brasileiros, como outros estrangeiros. Coloca eles bem com prosperidade dentro dessas terras. Tende misericórdia, permita que eles consigam os documentos que eles precisam, validação desses diplomas, Pai, carteiras de motoristas, Pai, permita. Tenha misericórdia, Pai. Não deixe eles passarem por dificuldades, por necessidade, não deixe eles adoecerem. E tenha misericórdia dos estrangeiros que estão aqui no Brasil também. Que eles possam alcançar bênçãos generosas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe os políticos do nosso país, Pai, com sabedoria, com entendimento, com bondade, com benignidade. Tira deles todo espírito de perversidade, de ganância, Pai. Faz a cada um deles a justiça que eles merecem. E permita, Pai, obriga eles com mão forte, se for preciso, a cuidar da causa do pobre, do necessitado, do desamparado, Pai. Daqueles que estão expostos em situação de rua, em situação de violência. Das crianças que estão, Pai, perecendo pela violência desse país. Tende misericórdia das mulheres que estão morrendo pela violência que está nesse país. Afasta desse nosso país, Pai, todo espírito de violência, todo espírito de morte, todo espírito de destruição. Todo espírito de fome, de guerra, de peste. Tenha misericórdia, que as nossas terras sejam prósperas e que o nosso povo seja um povo santo, Pai. Santifica, Pai, a nossa nação. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia da tua igreja que habita aqui no Brasil. Fortalece a tua igreja, Pai. Santifica a tua igreja para que ela seja uma igreja santa, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, Pai. É só a misericórdia do Senhor. Pai querido, abençoe todos nós, Pai, que precisamos, Pai, de uma bênção financeira, Pai. Prospera, Pai. Prospera todos os nomes que estão aqui nesse caderno. Todos os empresários, todas essas empresas que sejam empresas prósperas. Todas essas mulheres que estão com o nome aqui, que sejam empreendedoras prósperas. Todos os homens que sejam empreendedores prósperos. Pai querido, aqueles que estão vivendo sem nenhuma fonte de renda, que elas consigam, Pai. Aquela que está lutando pela aposentadoria dela, que ela consiga. Aquela que está querendo, Pai, sair do serviço para que possa pegar esse dinheiro, Senhor, e ir para outra terra, que ela consiga, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não despeça ela de mão vazia, não deixe eles despedirem ela de mão vazia, Pai. Tende misericórdia em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. E nos permita, sobretudo, Pai, nos tornarmos, Senhor, dizimistas fiéis, ofertantes da sua casa, sustentadores de profetas e de missionários. Nos conceda essa graça, Pai, porque melhor é dar do que receber. Tenha misericórdia de nós, Pai. Unge o nosso coração, Pai. Circuncida o nosso coração, para que sejamos pessoas bondosas, benignas, Pai, com todos aqueles que são necessitados, em nome do Senhor Jesus. Te peço perdão, Deus, em nome do Senhor Jesus, por toda desordem que trouxemos para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito, Pai. Te peço perdão, Senhor, por toda mágoa que porventura retemos no nosso coração. Tenha misericórdia, Espírito Santo, age no nosso emocional. Cura, Senhor, essa irmã que está com síndrome do pânico, Pai. Cura essas irmãs que estão com depressão. Cura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai. Cura, Senhor, limpa as nossas veias, nossas artérias, nosso sangue, regenera todos os órgãos do nosso corpo, Pai. Nos cura de todo câncer, de toda raiz de câncer, de todo tumor, Pai. Seja benigno, seja maligno. Fortalece o sistema imunológico desses irmãos que estão lutando contra o câncer, dessas irmãs, Pai. Fortalece o sistema imunológico das nossas crianças, Pai. Tende misericórdia para que elas não tenham alergia, para que elas não tenham raquitismo, Pai. Para que elas não sejam desnutridas. Pelo contrário, Senhor, para que elas possam crescer como o Senhor, em estatura, em sabedoria, em conhecimento do Senhor. Senhor, tende misericórdia dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Afasta deles toda raiz de doença, Pai, de enfermidade. Afasta de nós, estando nós na metade dos nossos dias, toda raiz de enfermidade. Afasta dos nossos idosos todo espírito de loucura, todo espírito de maldade. Afasta deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Afasta deles toda raiz de Alzheimer, em nome do Senhor Jesus, que eles possam viver 100 anos com saúde, com prosperidade, sendo honrados, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai, de todas as nossas famílias, de todos aqueles que nos cercam, de perto e de longe. Tenha misericórdia do nosso bairro, da nossa rua, da nossa cidade.
nosso país. Tem de misericórdia, Deus. Nos santifica. Santifica todos os homens da nossa casa, tira deles toda imprudência, tudo aquilo que é mal e toda fortaleza de demônios que tentar se levantar, que o Senhor venha bater, Pai. Abater sobre o teu espírito. Coloca anjos à porta dos nossos lares para impedir que o homem mau, que a mulher má entre para dentro dos nossos lares. E todos aqueles que tiverem que entrar, que eles sejam santificados pelo teu Espírito Santo, Pai, que já está dentro dos nossos lares fazendo a obra de transformação. E que o mal que estiver neles fique do lado de fora, em nome do Senhor Jesus. Nos santifica, Pai, que a prosperidade do Senhor esteja conosco na nossa casa. Multiplica, Senhor, todos os nossos alimentos que estão na nossa casa. Multiplica, Pai. Nos abençoa, Pai. Nos dê saúde, Pai querido. A graça, tudo aquilo que nós podemos acessar, vem por meio de Ti, Jesus. Tu és o nosso Shalom. Tu és a nossa paz, Jesus. Tu és a nossa alegria. Coloque em nós cada vez mais alegria, Jesus. Cada vez mais. Tenha misericórdia de todos nós. Tenha misericórdia dessas mães que estão pedindo pela libertação de seus filhos. Tenha misericórdia dessa irmã que está pedindo pela libertação de seu irmão. Dessas tias que estão pedindo pela libertação dos seus sobrinhos. Tenha misericórdia dessas filhas que estão pedindo pela libertação dessas mães. Tenha misericórdia, Deus, de nós, de nossas famílias, e nos abençoe cada vez mais, Pai. Que nós queremos ser parecidos contigo, Jesus. Queremos carregar conosco sempre o Teu Espírito, Jesus. Queremos sempre Te alegrar, em nome do Senhor Jesus. Queremos sempre que o Senhor tenha prazer em nós, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E não tristeza, Que assim seja no nome santo de Jesus. Te agradecemos, Deus. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus, para que toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. E eu hoje coloquei ali o livro Masquil, é o meu livro de poemas. Masquil são poemas para instruir. Você sabia que salmos, a maioria dos salmos que nós temos na Bíblia não são orações? Às vezes a gente pensa que tudo é oração, né? Mas não é. Alguns deles são masquil, que são poemas para instruir. E um dia o Senhor falou comigo, quando o Senhor falou comigo que eu seria capaz de escrever, o Senhor falou comigo assim, masquil. O Espírito Santo falou bem claro comigo, masquil. E eu mesmo estudando um pouquinho de hebraico, tendo estudado um pouquinho de hebraico, eu não sabia o que era masquil. Confesso para vocês, eu fiquei com a cabeça assim, falei, Jesus, o que é isso? Masquil. E fiquei com aquilo assim, fui procurar, fui pesquisar. E quando eu pesquisei, eu encontrei. Aí eu falei assim, Senhor, e aí o Senhor me deu quais os salmos que eram masquil. E aí o Senhor falou comigo assim, que era para meditar nesses salmos, em cima desses salmos. Em cima desses salmos, com base neles, eu escrevi poemas que são como instruções, sabe, que trazem reflexões. Não é simplesmente poesia, porque, né, é diferente, que consegue trazer para a gente uma certa reflexões. Algum desses poemas eu coloquei ali quando eu tinha o canal Hora do Chá, eu coloquei ali na página do Instagram, e eram 70 poemas, pois esse livro eu reduzi, eu fiz 37, e coloquei ali, em nome do Senhor Jesus, porque eu pretendo fazer o segundo volume depois, tá bom? Então que você possa apreciar em nome do Senhor Jesus, tá? Que você então possa apreciar em nome do Senhor Jesus. Está à venda nas melhores livrarias, tá? No Clube dos Autores, na Amazon, na Americanas.com. Então, em nome do Senhor Jesus, quem gosta de poemas, presentei, tá? Um beijo, fica com Deus, Jesus te abençoe.